bom dia. Meu nome é Marta Saad, eu sou professora aqui da faculdade, né? A gente recebe Recording in progress. o 9º Congresso de Direitos Fundamentais, Processo Penal na Era Digital, que é organizado pelo Internet Lab, aqui com o apoio da faculdade. Para quem estava aqui ontem, né, o tema, o fio condutor deste ano é Vigilância, Segurança Pública e Processo Penal, né? E nós estamos também fazendo o lançamento do livro, né, do 8º volume da obra Direitos Fundamentais e Processo Penal na Era Digital, que, na verdade, são os anais, né, do último congresso realizado no ano passado, né? Esse nosso primeiro painel de hoje vai tratar do tema prova por vídeo e desafios da investigação, né? E vou apresentar logo mais aqui os nossos palestrantes, acho que passando, cada vez que a pessoa for falar, eu vou dar o currículo dela, mas essas palestras a gente não está transmitindo online, mas elas ficam todas gravadas, disponibilizadas depois do evento no YouTube do próprio Internet Lab. É possível pedir um certificado de participação e depois, logo mais daqui, a gente já tem o nosso segundo painel. Depois da apresentação de todos, é possível formular perguntas diretamente, se a gente tiver tempo hábil para isso. Eu peço só que se apresente, venha aqui na frente para poder ter o registro. Então, a gente tem um painel hoje aqui bastante interdisciplinar para tratar de prova por vídeo. Nós vamos começar pela professora Clarissa, depois professora Sandra, doutor Palhares, e terminar com o doutor Bessa, que, por uma questão de saúde, está nos acompanhando online, né? Então, a professora Clarissa Diniz Guedes, ela é doutora em Direito Processual aqui pela faculdade, pós-doutora aqui pela faculdade também. Ela é professora associada e coordenadora do mestrado em Direito e Inovação na Universidade Federal de Juiz de Fora e atua principalmente com os temas relacionados à prova, argumentação, teoria da prova e epistemologia. E não está aqui, mas ela tem o melhor trabalho acadêmico, doutrinário sobre prova em vídeo, orienta muitos trabalhos sobre essa temática, e eu acho que pode ser uma ótima forma, como a gente pensou aqui, de começar o nosso debate sobre esse assunto. Então, muito obrigada, Clarissa, por ter aceitado participar, por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, professora Marta, por essa gentil apresentação e pelo convite. Bom dia para os meus colegas de mesa, professora Sandra Ávila, professor Palhares, professor Bessa, que nos acompanha remotamente. Eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Internet Lab, venho acompanhando há algum tempo e, como a professora Marta falou, eu venho trazer um pouco da minha experiência nessa pesquisa sobre a prova em vídeo na UFJF, que é uma pesquisa que a gente começou em 2013, e uma questão interessante, embora que o painel seja sobre a investigação criminal, tudo que eu vou falar sobre investigação são luzes que eu gostaria de lançar a partir do que eu vejo dessa pesquisa, que é sobre decisões judiciais e sobre decisões judiciais em tribunais estaduais. Então, acho que é uma troca muito interessante, e também uma pesquisa, estava falando com a professora Sandra, que é uma pesquisa sobre a prova em vídeo rudimentar ainda, porque nós ainda não temos nos tribunais grandes discussões sobre os vídeos gerados, sobre os deepfakes, né? Mas eu acho que é um problema que a gente precisa identificar, a questão de como nós encaramos o vídeo na instrução e na investigação criminal, porque a partir dessa pesquisa a gente detecta uma dificuldade que os profissionais do direito têm em lidar com a prova em audiovisual, em tecnologias audiovisuais. Então, só passando aqui rapidamente, vou dar um panorama geral para a gente poder colocar em discussão, né? A gente parte, né, do referencial teórico, que é a visão cognitivista, a visão da epistemologia da prova judiciária. Então, acho que todos já conhecem aí a ideia de que outras ciências precisam
contribuir com a prova. Então, acho até interessante, porque a proposta era eu trazer a parte jurídica. Claro, a gente está trazendo a parte jurídica, mas o direito probatório não é mais só a parte jurídica, né? Então, a nossa preocupação é essa. Acaba que a gente tem esse referencial teórico que é um referencial teórico que é do direito, mas que está preocupado principalmente com a nova sociedade, com essa proliferação de imagens. O outro referencial teórico que sai, né, das bases cognitivistas, da teoria racionalista da prova, em que me insiro eu, professora Marta, professor Badaró, né, todos os seguidores do Tarufo. Considero também que o Ferraioli seja um cognitivista, né, ele fala, né, de uma visão epistêmica da prova. Então, esse outro referencial teórico é o Richard Sherring, porque ele traz uma ideia de que hoje a sociedade precisa entender que nós nos vemos de maneira diferente enquanto sociedade, na medida em que a imagem traz uma presença imperceptível, um sublime visual. Nós temos uma sensação de realidade, que nós mesmos não temos consciência quando lidamos com a imagem. E o direito não está acostumado a lidar com a imagem, ele lida com a imagem como ele lida com o documento literal, com o documento físico, né, com o documento estático. A forma holística, a forma rápida pela qual nós processamos a imagem, às vezes a crítica não é a mesma forma pela qual nós processamos o texto. A imagem traz significados afetivos, emocionais e um impacto subjetivo muito grande que muitas vezes nós não conseguimos nos dar conta, né? Muitas vezes nós não conseguimos nos dar conta e acreditamos estar, né, diante da realidade objetiva. Então, a pergunta fundamental que eu trouxe aqui seria sobre os desafios da prova em vídeo e especificamente os desafios da prova em vídeo no contexto da descoberta dos fatos. Se a professora quiser me avisar quando estiver faltando aí uns 2 minutinhos. Então, a gente sabe que no contexto da descoberta ainda há um raciocínio, uma necessidade de criatividade maior pelo investigador, diferentemente do que acontece, por exemplo, né, partindo toda aquela divisão que o professor Badaró faz na epistemologia da prova judiciária, mas o Giulio Berti já fazia pelo menos a divisão do contexto de descoberta, que é esse raciocínio abdutivo. Eu preciso criar hipóteses, eu preciso conjecturar. E como que o investigador vai fazer para não partir só de simples conjecturas, né? E como que eu associo isso ao vídeo? Me preocupando com essa pergunta fundamental, que é algo que a Jéssica Silbey faz, se o vídeo é ou não uma janela transparente para a realidade. E aí é importante saber que ninguém aqui está negando a importância do vídeo, né, como prova do fato criminoso, de suas circunstâncias, da autoria, mas, por outro lado, a gente precisa compreender que há inclusive experimentos que confirmam fora do direito essa carga emotiva do vídeo e essa dificuldade que nós temos de dissociar a compreensão inicial, a interpretação inicial diante daquela imagem, daquela cena, daquele vídeo, a emoção inicial daquilo que realmente aconteceu ou daquele fato cujo conhecimento eu busco. Eu trouxe aqui só uma referência bibliográfica de autores que trazem um experimento, que eu não sei se vocês conhecem, né? Esse texto aí, In the Eyes of the Law, do Granot e outros. Ele narra um experimento que foi feito com um grupo, né? E os participantes foram submetidos a um banco simulado. Era um jogo de apostas e essas apostas eram feitas numa primeira sessão. Numa segunda sessão, né, os participantes são confrontados pelos pesquisadores com vídeos deles próprios, vídeos obviamente editados, adulterados, pegando um dinheiro de forma imprópria, de forma que não era justa. E diante desses vídeos, a grande parte dessas pessoas admitiram ou confessaram, acreditaram ter praticado aqueles atos. Ou seja, foi uma internalização da própria culpa a partir do vídeo nesse experimento.
né? Uma outra questão que a gente discute muito, mas que muitas vezes a gente não se dá conta, é o viés contextual, né? Não viés, mas a interpretação contextual que a imagem precisa ter, né? Um impacto do contexto sobre a imagem. Esse aí é um experimento antigo, é com fotografias, né? Que é o experimento de Kuleshov. E Kuleshov fez um experimento chamado efeito Kuleshov, porque ele associa a mesma imagem a outras, né? E aí, uma mesma pessoa com o mesmo semblante, né? Um semblante aparentemente neutro, é associada com um túmulo, com um prato de sopa, com uma mulher sedutora, e os sentimentos que afloram nas pessoas que vão interpretar são, respectivamente, aí, tristeza, luto, fome, luxúria, o desejo. Então, eu tenho toda essa questão da apresentação contextual da imagem e da interpretação, né? Eu coloquei aqui alguns vieses, né, que são estudados no âmbito do vídeo, né, e algumas influências, alguns aspectos que têm influência sobre esses vieses cognitivos. A contextualidade de que eu falei, o ângulo, a luz e a perspectiva, né, são também muito tratados por muitos autores, até de forma mais técnica, tecnológica, né, que visibilidade eu preciso, qual a quantidade de bits eu preciso para considerar que uma imagem é boa para reconhecer alguém. Então, existem estudos sobre isso, né, fora do direito e também no direito, às vezes até fora do Brasil, com essas preocupações. O professor Vitor de Paula Ramos também, no livro dele sobre prova documental, traz um pouco essa questão do ângulo, da perspectiva, os vieses de percepção a partir do cinegrafista. Então, existem estudos que indicam, e assim, experimentos muito profundos, dependendo de quem você foca no interrogatório, a tendência a se acreditar que a confissão é espontânea ou coagida vai mudar o mesmo interrogatório, dependendo da perspectiva do ângulo de filmagem, né? O cross-racial effect, né, que vocês todos conhecem, acho que é muito importante, aí também a gente vai ver pelos julgados, né? A formação da pessoa, a carga emocional, enfim, uma série de fatores que influenciam nessa interpretação. E a pesquisa que a gente faz lá na UFJF, ela começou com análise de julgados nos tribunais, porque na época, quando nós começamos, não havia sequer, né, o processo eletrônico, e a gente pesquisa 2 palavras, prova e vídeo. Já chegamos a fazer em 3 tribunais ao longo de 6 anos, de 2009 para frente, analisando todos os acórdãos e filtrando só aqueles em que o vídeo registrou um fato relevante para o processo e o tribunal decidiu sobre aquele fato. Processos cíveis e processos criminais a gente já chegou a abarcar. E, invariavelmente, esse gráfico aí retrata uma amostra pequena, que foi a amostra do meu pós-doutorado, mas várias pesquisas minhas e de colegas demonstram que, invariavelmente, 70% dos acórdãos que têm como fundamento o vídeo, como prova, fundamento probatório, são proferidos a partir de uma narrativa indireta sobre o vídeo. Ou seja, o tribunal decide com base naquilo que uma vítima, uma testemunha, né, um policial, um perito, narrou sobre o conteúdo do vídeo. Então, geralmente, entre aspas, a gente faz uma análise linguística, mas é raro ele dizer assim, claro que a gente não espera que ele diga que ele assistiu o vídeo, mas quando o relator diz, olha, do vídeo dá para perceber isso, isso e isso, ele assistiu ao vídeo. Quando ele indica um frame, quando ele indica só uma testemunha, quando ele indica um documento físico, a gente sabe que ele não assistiu ao vídeo. E tem também a hipótese dele fundamentar nas 2 coisas. Então, esses 74% aí são as situações em que o relator fundamenta só numa narrativa de alguém, no relato de alguém sobre o conteúdo do vídeo, né? E o restante aí você tem essa parte em rosa, 14%, quando ele considera o relato de alguém e a própria
percepção. Então, daí a gente já não podemos tirar conclusões, né, sobre a importância do vídeo, mas a gente já tem uma ideia de que, olha, o conteúdo do vídeo é objetivo. Se ele assistiu, eu não preciso assistir. Né? E quais são aí os riscos específicos da investigação que a gente detecta? Bom, como eu disse, diante da necessidade, né, de buscar uma hipótese, da inevitabilidade de um raciocínio criativo, na fase de investigação, a gente tem um risco maior da visão de túnel diante desse impacto que ela vem associada ao impacto subjetivo do vídeo. Então, o que é a visão de túnel? A visão de túnel é, a partir de um elemento de informação e uma confissão, um vídeo, e buscar outros elementos que corroborem isso, né? E não buscar hipóteses alternativas. Então, o risco do vídeo ter esse impacto, né? E conduzir a investigação dessa maneira. Isso foi uma coisa que a gente percebeu bastante quando a gente analisou acórdãos que tratavam da autoria. Porque, geralmente, a gente tem um reconhecimento que a gente chama de irritual, né? Que é aquele reconhecimento que não segue o rito do 226. E aí, os tribunais dizem, não, mas tudo bem, mas tem um vídeo. Peraí, mas que vídeo é esse? É um vídeo que a pessoa foi reconhecida pelo modo de andar, é um vídeo em que a pessoa foi reconhecida de capacete, e aqui o acórdão a que eu vou me referir, as pessoas foram reconhecidas, o alinhamento foi feito de capacete, né? Então, porque na hora estava de capacete, então a pessoa foi reconhecida pela compleição física, cor, e puseram um capacete para ficar mais parecido, né? Então, qualquer um, eu não sei nem como reconheceram o suspeito, porque qualquer um poderia ter sido reconhecido ali. Então, são situações em que a gente verifica que uma investigação que não busque as hipóteses alternativas, né? E esses acórdãos são do Tribunal de Justiça de São Paulo, podem, né, gerar esse efeito de contaminação maior do vídeo. Aqui eu coloquei um exemplo emblemático de interpretação contextual na investigação, que é um exemplo positivo. Não sei se conhecem, esse é um texto do meu colega Vicente Rício, chama Imagens em Competição. É sobre esse caso aqui da Rua Augusta, em que as câmeras de vigilância detectaram, né, um atropelamento. O primeiro vídeo viralizou, o motorista entrou na Rua Augusta, estava tendo um movimento de skatistas e tudo, e ele atropelou várias pessoas, e depois a completude sequencial foram buscadas hipóteses alternativas, ou seja, quando eu tenho uma sequência de câmeras de vigilância, eu tenho uma facilidade maior de apurar aquele fato, né? Então, isso é uma questão importante também. E aí se detectou que ele também tinha sido agredido e toda uma narrativa sobre esse caso que destoa da narrativa inicial, do vídeo inicial. O outro exemplo é esse exemplo que eu analisei numa coletânea em que eu escrevi, organizada pela Janaína Matida e pela professora Marina Gascon, pelas professoras, em que eu analisei qualitativamente alguns acórdãos da nossa base de dados que trazem essa realidade do reconhecimento a partir da câmera de vigilância, né? É muito comum, a gente vê muitos acórdãos, tá? Não é um ou outro, em que a pessoa é identificada, não é um reconhecimento 226, pelo policial a partir do circuito de TV, por já ser uma pessoa conhecida no meio. É só isso. E pelo modus operandi. Sendo o modus operandi, a pessoa está de moto, de preto, de capacete ou de máscara. É isso. E o interessante é a argumentação dos tribunais, né? Porque dizem, olha, a pessoa foi reconhecida sim, o vídeo não visualiza o rosto e as imagens da câmera de segurança conferem maior credibilidade à palavra da vítima. Há uma questão interessante também, que, assim, até acho que é interessante, o professor Palhares vai achar interessante, é que menos de 15% dos vídeos são submetidos à perícia, né? Na nossa análise aqui dessa amostragem, que foram 120 acórdãos, né? Então, aqui, as características da identificação, né? E realmente foi a única forma de reconhecimento em alguns casos. Em outros, a pessoa realmente estava com a res furtiva e tudo, mas demonstra aí e o reconhecimento indireto.
coloquei aqui só mesmo a referência bibliográfica. As possíveis soluções, eu acho que meu tempo já está... eu não vou falar delas, né? Mas a gente sabe que a cadeia de custódia, ela não é suficiente, porque a gente está falando de uma questão que é de interpretação do vídeo, né? A presença do perito na cadeia de custódia é muito importante, né? Tanto para questões de autenticidade, integridade, mas creio também que ele tem um papel muito importante na interpretação do vídeo. E aí é interessante a gente querer saber qual perito, para qual situação. Em algumas situações, talvez uma pessoa leiga tenha expertise de saber assim, olha, eu venho no Largo de São Francisco todo dia, então eu sei em que lugar isso foi filmado. Mas em algumas situações eu preciso de um super reconhecedor, né? Que o Gary Edmond admite que existem pessoas com aptidão para reconhecer faces humanas, né? E a melhor forma de reconhecimento é pela face, né? Qual que é a qualidade técnica dessas imagens? Então, essas são questões, são estándares que vão além dos estándares técnicos, né? Para a coleta e o armazenamento dessas mídias audiovisuais, que eu acho que são questões importantes para a gente discutir aqui à luz do que foi dito. Eu fiz há algum tempo atrás, precisa de uma atualização, uma revisão de literatura sobre esses problemas, né, essas questões do reconhecimento facial por vídeo, que está publicada aí nessa revista eletrônica de direito processual, é a revista da UERJ, e coloquei aqui só um vídeo, que eu sempre gosto de usar um vídeo, já que o tema é a prova em vídeo. Esse vídeo, eu confesso que eu não sei se realmente o que ele fala no final procede, mas ele ilustra um viés de percepção que para mim é novo, né? Que é o viés, eu diria que é o viés da dublagem. Eu vou mostrar e vocês vão entender, só para a gente encerrar. Dá tempo? Um minutinho. O que você escuta? Ba, 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 ba. E agora? Ba, 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 ba. Se na segunda vez você ouviu vá, vá, vá com som de V, você não está sozinho. Dá uma olhada nos comentários. Essa é uma ilusão causada por uma confusão dos sentidos. Ela é conhecida como efeito McGurk e foi descrita pela primeira vez em 1976 pelos pesquisadores Harry McGurk e John MacDonald. Vamos ver de novo, agora com os dois vídeos, um em cima do outro. Ba, ba, ba. Olhe primeiro apenas para o de cima. Ba, ba. O som e o movimento da boca se encaixam perfeitamente. E você ouve ba, ba, ba com som de B. Mas agora olhe para o de baixo. Ba, ba, ba. O som é o mesmo, mas o movimento da boca, que remete ao V, faz você provavelmente ouvir vá, vá, vá. Ba, ba, ba. O efeito McGurk acontece porque existe um embaralhamento entre a audição e a visão. Quando o cérebro vai codificar essas duas informações, o que você está vendo e o que você está ouvindo, ele precisa tomar uma decisão. E na hora de bater o martelo, é possível que o que os olhos veem se torne mais relevante do que o que os ouvidos escutam. É por isso que você provavelmente está ouvindo vá, 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 mesmo que eu esteja dizendo ba, ba, ba. Entender esse tipo de fenômeno ajuda os cientistas a estabelecer como os sentidos evoluíram de forma conjunta e como um pode influenciar o outro. E ainda por cima, rende esses truques de ilusão óptica e sonora que dão um verdadeiro nó na nossa cabeça. Mas nem todo mundo passa por essa confusão. Um estudo de 2016 avaliou o efeito McGurk em músicos profissionais e descobriu que eles não eram enganados e conseguiam discernir muito bem os sons. E isso, logicamente, tem a ver com a audição apurada que eles desenvolvem ao longo dos anos. Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Espero contribuir para a nossa discussão. E eu passo a palavra, então, para a professora Sandra Ávila. Ela é professora associada do Instituto de Computação da Unicamp. Ela é doutora em Ciência da Computação com duplo diploma pela Universidade Federal de Minas Gerais e pela Sorbonne, Paris 6, na França. É livre docente em aprendizado de máquina pela Unicamp. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 2. Ganhou vários prêmios, o Google Latin American Research Awards em 2021.
Google Awards for Inclusion Research em 2022, o Prêmio de Reconhecimento Acadêmico em Direitos Humanos da Unicamp, Instituto Vladimir Herzog, e o Prêmio Dermatologia Mais Inclusiva do Grupo L'Oréal Brasil. Suas pesquisas estão voltadas para a inteligência artificial e o bem social, mais especificamente para as áreas de aprendizado de máquina, visão computacional e processamento de linguagem natural, com ênfase na saúde e análise de mídias sensíveis. Muito obrigada, professora Sandra. Bom dia a todo mundo. Queria também começar aqui, agradecendo, pelo convite, tá? E dizer que é um prazer também dividir essa mesa, e desafiante também, tá? Dividir essa mesa aqui com os meus colegas. Bom, eu sou da área de aprendizado de máquina, hoje onde a gente chama a grande área, de inteligência, artificial, tá? E toda vez que eu vou falar sobre isso, eu costumo começar falando, na verdade, a definição que eu tenho utilizado para conversas, palestras, para falar da pesquisa, e da pesquisa, inclusive, que eu tenho feito, com essa visão. A definição da área de inteligência artificial e definido o que é aprendizado de máquina vem de uma jornalista de dados. Então, de vários livros do que a gente tem da área da computação, então a melhor definição que eu acho veio do livro, de uma jornalista de dados, que fala o seguinte: quando uma máquina ela aprende, e aí esse aprende aqui já está entre aspas, tá? Porque do ponto de vista linguístico do que significa a palavra aprendizado, as máquinas elas não estão aprendendo absolutamente nada, tá? Elas estão fazendo muitas correlações, de dados. E aí, o que os dados estão sendo passados significa muito o que significa esse aprendizado. Bom, significa que ela se tornou, essa máquina mais precisa ao realizar uma tarefa específica de acordo com uma métrica específica. Tá? E essa métrica específica ela foi definida, por uma pessoa, ou algumas pessoas. Tá? E muitas, mas muitas mesmo definições do que a gente tem na área não tem pessoa envolvida. Tá lá dizendo, que tem uma métrica, que tem dados, ok, os dados estão representando pessoas, mas não tem essa informação dizendo que foi uma pessoa, ou foram pessoas que definiram, quão boa, inclusive, seria essa tarefa, que métrica foi escolhida para dizer que aquilo estava sendo, bem realizado. E isso é muito, 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 importante para várias coisas do que a gente tem visto, hoje. E aí eu queria dar um exemplo, e aí um exemplo de como é que a gente faz, esse processo de treinamento, e prometo que não vou trazer nenhuma fórmula, matemática para mostrar essas coisas, apesar de gostar bastante. Mas o exemplo que eu queria mostrar aqui é como vários do que a gente chama desses modelos de IA, então essencialmente todos, tá? Eles são treinados. E aí existe uma forma de treinar, esses algoritmos, que na verdade o que a gente quer fazer é o seguinte: tem uma função. Essa função, ela começa sem saber, quando você está treinando o que a gente chama de treinamento do zero. Ela começa sem saber o que vai, de fato, resolver, a gente vai passando dados e mais dados e mais dados, e o objetivo é encontrar, na verdade, quais são os melhores parâmetros para representar uma boa função a partir de uma métrica. Então, é um processo de otimização do que está acontecendo aqui. Por que eu estou mostrando uma foto, de uma serra aqui, de uma montanha? Então, é para dizer o seguinte, que a gente começa, o objetivo é sair lá do topo, dessa montanha, e você chegar lá embaixo. Então, você está no topo, e o custo que você quer fazer isso, você quer fazer onde você vai chegar no lugar onde o custo seja mínimo para esse processo. E aí, para esse custo ser mínimo nesse processo, os caminhos podem ser por diversos lugares. Inclusive o caminho mais rápido. Mas o caminho mais rápido não significa necessariamente que você está, de fato, resolvendo o problema considerando todas as características em relação àquilo que está sendo utilizado. Então, você pode simplesmente ir ladeira abaixo, tá? Que é o caminho mais rápido. Então, você vai lá, sai do topo e vai para lá para baixo. E matematicamente, é isso que tem sido feito. Porque você não quer ir pelo caminho mais custoso. O caminho mais custoso, ele é mais custoso. Então, você vai pelo caminho que é mais rápido, o que é o menos custoso. Então, você não vai descer fazendo várias curvas nessa história. A gente até consegue fazer isso, tá? Matematicamente, a gente faz. A gente faz, mas colocando critérios para dizer bem assim, não, você quer ir por aqui, mas eu não vou deixar. Vai ter um custo para você ir por aqui. E aí, a gente acaba treinando, os nossos modelos considerando esses aspectos. Mas você não consegue controlar tudo exatamente.
E aí, a partir do momento que você não consegue controlar tudo exatamente por causa dos caminhos que estão sendo seguidos, então significa que aquele resultado pode ter várias implicações das coisas que a gente está sendo, né, que a gente está utilizando nessa história. Então, o processo de treinamento do que a gente fala, né, desses modelos de inteligência artificial, né, então tem nessa descida do que a gente está fazendo aqui dessa montanha. Qual é o caminho que está seguindo? Aí depende de como a gente controla, depende da métrica que a gente escolhe, depende dos dados que a gente está colocando e depende de quem está escolhendo isso, né? Então, o que a gente está incluindo ou não está, né, incluindo nessa história. Bom, e aí isso tem realmente, né, várias implicações. O que eu queria trazer, né, como exemplo do que a gente tem feito, né, como grupo, né, de pesquisa. E aí é um projeto, né, ele chamado Projeto Araceli. O projeto ele já é desenvolvido, né, há um certo tempo, e aí tem 2 anos que a gente está agora como um grupo, vamos dizer assim, né, oficial, né, de fato. E a ideia é estender esse projeto agora para os próximos, né, 5 anos. E crescendo com diferentes áreas, fazendo diferentes perguntas. Mas o projeto é sobre inteligência artificial no combate, né, ao abuso sexual infantil. E aí eu queria trazer, né, alguns aspectos, né, em relação a isso. Como é que a gente faz para contribuir, né, nessa história? O que a gente, do ponto de vista de inteligência artificial, está tentando, né, trazer para esse problema? E aí, quando a professora Clarissa falou o seguinte, né, então, são poucos vídeos, né, 75% não são utilizados, acho que era isso, né, não é considerado. Eu fiz, nossa, mas esse trabalhão que eu estou tendo, não estão nem vendo os vídeos, né, então estou preocupada. É o quê? Não, sim, mas estou considerando vários aspectos aqui do que está vendo e o que não está vendo, né? Mas tocou aqui, assim, deu uma palpitação, sabe? Mas, enfim, o que a gente está tentando contribuir aqui nesse projeto? Então, tem uma parte de reconhecimento automático. Então, na parte de reconhecimento automático, tem lá vídeos e tem imagens. Na verdade, hoje tem textos, né, e tem áudios. E eu quero reconhecer automaticamente para uma determinada tarefa. Certo? A outra tarefa, então, vou fazer classificação. Então, pensando aqui, por exemplo, em abuso, eu quero classificar quais são os vídeos, né, e quais são as imagens, né, que tem um abuso e que não tem suspeitos, na verdade, porque depois, realmente, pessoas precisam, né, de fato, confirmar aquilo. Triagem de dados, então, onde a gente está assumindo, por exemplo, né, que as métricas elas estão deixando passar algumas coisas, mas porque eu quero diminuir a quantidade, né, de dados que vão ser analisados depois por seres humanos. Então, isso é bem importante em diferentes pontos, né? Então, em diferentes pontos onde, por exemplo, eu vou chamar de dado aqui, né? Então, um dado já foi apreendido ou uma pessoa está no processo de apreensão, né? Então, fazer essa análise rápida, estou me metendo aqui na conversa dos peritos. Então, onde o dado vai ser apreendido, então você precisa agir rápido, então achou, então já pode fazer várias coisas. E a outra coisa tem realmente um monte de informação, o que eu olho, o que eu não olho, aqui eu deveria olhar. Vai vir coisas que não deveria, mas eu consigo fazer uma triagem. E a outra é analisar com diferentes aspectos em relação a esses dados, fazer diferentes perguntas, que não é só uma questão, né, de classificação. Como é que tem dado certo? Quais são os desafios, né, desse projeto? Bom, uma que eu estou falando aqui, especificamente eu escolhi, né, esse projeto para falar sobre abuso sexual infantil, porque a gente, como uma pessoa que trabalha com aprendizado de máquina, com inteligência artificial, onde está o tempo todo falando sobre dados, eu não tenho acesso aos dados. Né? Então, não posso ter acesso aos dados, né? E nem deveria ter, né, de fato, acesso aos dados. Então, e outra coisa é para treinar, né, esses modelos, já vou falar como é que a gente faz isso, né? A gente tem acesso aos peritos. Né? Então, eu descobri que o segredo, desde 2016, quando eu comecei a orientar um perito, que o segredo é fazê-los mestrado e doutorado. Então, se eles quiserem fazer mestrado e doutorado, eu consigo trabalhar, né, com o tema. Então, estou procurando peritos, né, pessoas peritas para fazer mestrado e doutorado, tá? Porque no final a gente tem que entregar uma dissertação, né, ou um doutorado, ou uma tese. Tá? Então, isso funciona super bem. Então, eles têm acesso aos dados e a gente consegue fazer esses treinamentos, mas via, né, então, essas pessoas que estão trabalhando com isso. Mas eu não posso acessar isso toda hora, tá? Então, ontem mandei uma mensagem, inclusive, para um deles. Ele fez, Sandra, não posso, estou numa missão, só volto na próxima semana. Então, espero o experimento para rodar agora, só na próxima semana. E por aí vai. Às vezes a missão não é uma semana, às vezes é mais tempo, tá? E eu estou pensando lá em rodar modelo de inteligencial e a pessoa está lá numa missão, né? Não sei o que vai acontecer. Então, também, como é que a gente trabalha, né, com isso, com esse acesso, né, limitado? E aí o segredo, além, obviamente, das parcerias do que a gente faz com agentes da lei, né, é usar, né,
de tarefas do que a gente chama de tarefas substitutas. E aí é muito importante ter essa sacada de tarefas substitutas, né, pensando nesse processo, que são tarefas que foram todas validadas com as pessoas que conhecem o domínio, que estão trabalhando com isso. Então não foi assim, Sandra e equipe dizendo assim, nossa, que ideia legal, a gente poderia fazer isso. Não. Tá? Na verdade, foi o contrário. Foi conversando com as pessoas para identificar o problema, com pessoas que trabalham com isso, para dizer assim, talvez a gente poderia fazer dessa forma sem você ter acesso aos dados. Tá? Então, o que é uma tarefa substituta? Então, vou dar um exemplo de uma tarefa que a gente utiliza bastante. Né? É de interesse encontrar, por exemplo, quais são ambientes, quais são cenas que são suspeitas. O que seria uma cena suspeita? Então, por exemplo, um quarto de criança. Então, encontrar naquele conjunto de dados, né? Então, naquelas base de dados não, porque são dados aprendidos, mas naquela enorme quantidade de dados, por exemplo, cenas onde tem quartos de criança, seja vídeo, seja imagem. Né? Então, apareceu o quarto de criança, aquilo pode, né, ser uma cena suspeita, aquela cena suspeita aí vai aparecer em quantidade, então aquilo, opa, eu preciso investigar, né, isso aqui. Então, a gente consegue acelerar, né, esse processo. E aí tem várias outras tarefas substitutas que a gente pode fazer sem ter acesso ao dado. Por exemplo, estimativa de idade. Então, fazer estimativa de idade para procurar, né, crianças também nesses conjuntos apreendidos pode ser uma tarefa, né, que a gente pode fazer sem a gente ter acesso ao dado, né, final nessa história. Então, dá para fazer, né, muitas coisas nessa história. A gente tem um protocolo aqui, né, bonito para a gente poder validar, tá? Então, eu só queria mostrar a figura bonita para vocês, né? Então, onde a gente vai aqui, não vai e volta o tempo todo conversando com as pessoas especialistas, né, para a gente validar se aquilo de fato acontece. E lá no final, mas lá no final mesmo, a gente, de fato, pega a tarefa que a gente passou 2 anos, né, 1 ano, 4 anos, sei lá quanto tempo, né, se especializando naquilo, e a gente testa, né, de fato, nos dados, né, que os peritos estão fazendo os experimentos. Né, então, eles estão avaliando nos dados, né, aprendidos. Então, isso acontece para isso. E aí eu queria ressaltar, né, um problema, falando quando eu estou dizendo, né, olha, a gente tem que descer aquela montanha, né, então os dados são importantes, olha a métrica que as pessoas, né, estão utilizando e quem foi que definiu esses dados nesse processo, né, de treinamento. E aí a gente já sabe, não de agora, inclusive saiu, né, como reportagem, a que está aqui, né, junho de 2024, falando de uma grande base de dados que é utilizada pelo mundo inteiro, tá? Então, no processo do que a gente faz de inteligência artificial, a gente tem né, a gente pega um modelo que está pronto e a gente ajusta, muitas vezes, para uma tarefa do que a gente quer fazer. Isso é utilizado, realmente, é bem comum, muito comum fazer isso. Só que você está partindo do ponto que alguém já montou uma base de dados, pessoas já escolheram o que seria naquela base de dados, as pessoas já decidiram o que elas iam colocar ali. E depois você vai lá e pega aquilo pronto e ajusta para outras tarefas. E uma dessas bases de dados é uma base de dados que tem 5 bilhões de imagens e textos. Né? Pegaram uma amostra de 0,0, tem um monte de zero, tá, gente? Eu vou até errar a quantidade aqui, mas é 0,0000001%, né, dessa base de dados e fizeram uma investigação, né, bem curada. Nessa investigação encontraram várias fotos de criança e conseguiram, inclusive, identificar essas crianças e conseguiram identificar essas crianças no Brasil e identificar essas crianças nos estados aonde elas pertenciam. Tá? Então, identificaram, né, essas crianças numa amostra muito pequena, né, nesse conjunto de dados. E aí a gente usa, né, a partir dessa base de dados que foi utilizada para um monte de coisa, para ajustar para outros modelos, para outras tarefas, certo? E aí a pergunta que a gente fez, né, nesse trabalho era se a gente conseguia, né, isso conversando, né, com outras, né, pessoas, principalmente aqui com o Instituto Alana, né, o que a gente faz, né, para não utilizar, por exemplo, essas bases de dados. Então, a gente pode remover, né, então como a gente faz para remover, né, essas crianças? E a pergunta é, tá, a gente vai remover, então vamos falar que a gente consegue remover, e a pergunta é, e se a gente consegue remover, né, de fato, né, crianças da base de dados para a gente não utilizar isso? Com o devido cuidado. Se eu ensino a remover, eu ensino a achar. Tá? Então, o objetivo não é esse, né, claro. Então, o que a gente foi fazer, na verdade, então vamos fazer, né, um modelo para poder fazer essa pergunta, fazendo essa pergunta, utilizando base de dados, e aí outras bases de dados que não são a base de dados que estava utilizada, e aí eu queria apontar um problema, tá? E
são vários, mas eu queria apontar um problema nas decisões todas do que a gente está, né, fazendo aqui. E eu não estou dizendo que a gente não deveria estar usando inteligência artificial, mas eu estou dizendo que a gente deveria estar usando melhor. Tá? Esse é o ponto. Mas a gente pegou essa base de dados aqui, né, que ela chama Open Image V7 aqui, ou V7, né? Ela tem 15 milhões de imagens. Imagens, vídeos. Esses quadradinhos que vocês estão vendo, tem um azul, tem um verde ali. A gente chama de anotações, onde a gente tem uma caixa para localizar o que muitas vezes a gente chama de objeto. Né? Então, a gente está chamando tudo de objeto. Aqui a gente está localizando pessoas. Nessa base de dados está dizendo se é criança, né, ou se é uma pessoa adulta, na verdade, até anotado como mulher e homem, né, e criança, menino e menina. Nessas duas categorias de forma binária, né? Homem ou mulher, menino ou menina. E aí a gente fez todo um processo para fazer identificação, né, das crianças, para poder dizer bem assim, olha, as bases de dados não deveriam apontar todos os problemas para fazer isso. E pegamos, o que a gente geralmente faz a gente treina num conjunto e a gente avalia um conjunto completamente diferente que não foi usado, né, que a máquina não está vendo aquilo, para deixar o processo, né, o mais rigoroso possível. Então, ela não está vendo, né, aquilo onde aquilo vai ser avaliado. Certo? E aí a gente pegou essa base de dados da Open Images. E aí a gente foi olhar, né, os resultados, os erros, do que tinha acontecido. Olhando os erros, a gente viu bem assim, mas a gente tem muitas imagens que está dizendo que acertou, mas eu estou vendo que tem criança ali. E a criança não foi anotada. Então, alguém que estava fazendo o processo de colocar essas caixinhas, né, colocou só, por exemplo, a caixinha onde tinha mulher, mas não colocou a caixinha onde tinha criança. Então, se eu estou usando, né, aqui eu estava usando como avaliação, mas se eu utilizo essas bases de dados para ensinar, né, os algoritmos, eu já estou vendo que eu já estou no tempo aqui, para ensinar os algoritmos, né, a fazer o reconhecimento, mas o meu dado, né, onde eu estou tentando ajustar, descer a montanha lá, ele já está errado, né? Então, veja que eu já tenho vários problemas. Como é que eu vou descer a montanha? Qual foi a métrica que eu escutei? Qual que eu escolhi? Mas o dado que eu já estou utilizando, ele não tem nem a anotação correta, né, em relação, por exemplo, se eu consigo identificar uma criança ou não. E aí você vai investigando, você vai encontrando outras coisas. Isso é muito, infelizmente, comum. Então, outros problemas do que a gente viu, né? E problema é uma palavra bastante suave para o que eu vou dizer aqui. Né? Outro problema do que a gente viu a gente viu crianças, né, que foram notadas como mulheres, mas principalmente que eram meninas, mas meninas negras. Então, olhava para uma menina negra e dizia que aquilo não era uma menina, que era uma mulher. Então, se está anotado como mulher, mas não está anotado como menina, e eu estou ensinando, por exemplo, a reconhecer se é criança ou se não é criança, mas a informação que eu estou passando já está errada, não tem a menor chance de eu ter um modelo, né, que tenha realmente um bom reconhecimento. Tá? Significa que, bem assim, vamos acabar com a inteligência artificial porque vai estar tudo errado? Não, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que a gente precisa prestar atenção, né, nos modelos que a gente está utilizando, e aí a gente pode tem várias coisas que a gente pode discutir que não vou trazer para esse momento, mas dá para a gente saber, né, o que significa aquele modelo se a gente tem, por exemplo, como se fosse, né, a bula daquele modelo, como a gente tem a bula daquele remédio. Né? Então, está aqui, olha, ele está indicado para isso, está contraindicado para aquilo, mas eu posso gerar especificações no modelo. No momento, tem várias coisas que estão sendo geradas e não tem essas especificações. Tá? Então, isso acaba, né, ocasionando coisas desse tipo, aonde quem é que a gente está considerando, quem é que a gente não está considerando. Tá? E aí começa, obviamente, entendendo o que é o dado e entendendo esse processo de treinamento. Se o processo de treinamento vai para o caminho mais rápido possível, tem coisas que não vai aprender nesse processo. Tá? Ele só vai querer descer, né, ladeira abaixo. Ok? Bom, mas eu vou terminar por aqui, né, agradecendo, né, espero ter deixado algumas dúvidas no ar, mas o objetivo também é esse. Agradecendo a equipe aqui do projeto, né, Araceli, e o pessoal o convite aqui pela discussão. Obrigada, gente. Professor Carlos Eduardo Palhares, ele é perito criminal federal e diretor do Instituto Nacional de Criminalística da Diretoria Técnico-Científica da Polícia Federal. Pós-doutorando na Universidade de Coimbra, doutor em Ciências, Patologia e Medicina Legal pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e mestre em Ciências da Saúde, especialista em Antropologia Forense e Direitos Humanos pela Unifesp, coordenador e professor do curso de especialização em Antropologia Forense da Academia Nacional de Polícia da Polícia Federal e do Grupo de Pesquisa em Antropologia Forense e Identificação de Pessoas. Muito obrigada, doutor Palhares. Obrigado, professora Sandra. Eu vou usar o microfone, eu vou falar andando aqui.
Normalmente eu sou inquieto e vai ser bom até porque aí vocês vão se sentir menos cansados me ouvindo falar. A professora Sandra e a professora Helena, a quem eu agradeço muito o convite, fizeram um convite para que a gente falasse um pouco sobre o caso 8/1. É um caso que hoje está sendo muito falado. O tema que está sendo mais discutido lá em Brasília é o tema da anistia. O que eu vou mostrar aqui para vocês é uma visão técnica do que nós tivemos no 8/1 e que até hoje nós estamos vivenciando lá na Polícia Federal. Apesar de já ter saído o relatório, de já ter havido o julgamento, né? O julgamento está já na fase final, aí, pelo menos de um dos núcleos do caso lá do 8/1, a gente ainda tem muitas demandas periciais relacionadas a esse caso, e eu vou mostrar uma das lentes relacionadas a isso. Muito interessante ouvir as duas professoras. A gente trabalha com isso o tempo inteiro, né? A parte de reconhecimento, de percepções, de abuso sexual infantil. Temos muitos alunos em potencial de mestrado e doutorado, e depois a gente pode conversar. E o tema que a senhora colocou também, para mim, é um tema muito importante da gente conseguir entender o que acontece na imagem. Pela lente da criminalística, que é o que eu vou falar para vocês, a gente sempre está pensando em três coisas. Tudo que a gente analisa, e a gente analisa vestígios, a gente analisa tentando encontrar a materialidade, a autoria e a dinâmica. Então, sempre a gente busca isso. Materialidade, autoria e dinâmica. Anteontem, alguns dias atrás, houve a morte de um delegado da Polícia Civil, daqui, né, relacionado ao caso do PCC. A Polícia Federal, o nosso diretor ofereceu apoio à Polícia Civil, né, a Polícia Científica daqui de São Paulo, aceitaram a ajuda, mas a gente chegou a discutir o que a gente poderia apoiar no caso. E a gente tinha uma imagem muito forte, né, da perseguição da fase final ali. O carro tentou fazer a curva, bateu no ônibus e depois saíram pessoas ali de uma SUV e efetuaram tiros ou disparos que levaram à morte o delegado. Quando me perguntaram o que a perícia podia ajudar, eu falei, olha só. E, gente, eu sempre penso assim, tá? Materialidade, autoria e dinâmica. Falei, quanto à materialidade, a gente não tem muito o que falar, porque a imagem ela já está clara, né? A materialidade do crime de homicídio ela está ali já clara com a imagem que a gente tem. Quanto à dinâmica, a dinâmica final a gente também já tem. Então, o que normalmente é mais complicado da perícia responder, já está respondido. Resta responder sobre a autoria. Quem foram aquelas pessoas? E quando a gente fala autoria, não é só a autoria daquele momento ali. É a autoria também de quem mandou matar, né? No caso da Marielle, se chegou ao resultado ali da autoria, mas sempre continuaram perguntando quem matou? Quem matou Marielle? Então, naquele momento específico, a imagem ela era suficientemente clara para indicar o crime que aconteceu, a dinâmica final, mas não a autoria. A dinâmica dos atos preparatórios também não estava clara ali. No caso do 8/1, as imagens elas são muito claras para responder coisas que hoje são colocadas em dúvida. E muito interessante o que a senhora colocou sobre 70% dos casos serem reportados indiretamente, né? Talvez o juiz não tenha visto o vídeo, né? Ele fala, alguém viu o vídeo, porque quando você vê o vídeo, as coisas ficam ainda mais claras. Quanto à materialidade, quanto à autoria, quanto à dinâmica. Uma das coisas que mais estão sendo questionadas hoje, o que eu falo aqui não tem viés político algum, porque eu sou técnico, é quanto a terem velhinhas com bíblias tendo sido responsáveis pelo que aconteceu. Eu estive lá, eu fui acionado no dia, eu fui responsável pela perícia dos 3 prédios, pelos 3 órgãos, tanto o Palácio do Planalto, STF e Congresso, as 2 casas, Câmara e Senado. Eu vi a destruição que aconteceu lá. No STF não sobrou nada inteiro. Foi todo destruído. Todo, não só o plenário, mas sala a sala. Todo destruído, escrito perdeu mané. As lâmpadas foram quebradas, tudo, as obras de arte. Ali foi um caso de barbárie. E quando a gente ouve hoje falar que foram velhinhas e pipoqueiros, assim, as imagens elas poderiam falar muito. E o que eu vou colocar aqui para vocês, mais uma vez, não tem nada a ver com questão política ou de julgamento, é só para que vocês consigam ver como as imagens, por vezes, são impactantes para que a gente entenda o que aconteceu. Tá? Então, eu mesmo vou passando aqui, eu sei que o tempo é curto,
mas aqui uma linha do tempo em que a gente consegue perceber, desde 1h da tarde, a movimentação que acontecia lá em Brasília. Tem o nosso quartel-general do Exército, que fica no setor militar urbano, e talvez sejam uns 4 quilômetros do setor militar urbano para a esplanada dos ministérios, que a gente está vendo ali na frente, e lá mais na frente, a Praça dos Três Poderes, que foi a principal sede da destruição. Então dá para ver a quantidade de pessoas que estão se dirigindo ali para a esplanada dos Três Poderes. Isso aqui, gente, é na frente do Palácio da Justiça. Muito se fala, poxa, sumiram as câmeras do Palácio da Justiça. Gente, olha só, não são velhinhas, tá? A polícia está tentando conter, tinha várias grades ali que não foram suficientes para conter essas pessoas. No final, eu vou passar o link, ou vou passar a imagem, onde vocês vão conseguir ver um podcast que a gente falou sobre o caso. No dia anterior ao 8/1, eu estava voltando de viagem com a minha família, e quando eu estava voltando, eu parei num restaurante da estrada, em que tinha vários ônibus. E nesses ônibus, tinham várias pessoas que participaram dos atos. Homens, pareciam pessoas que trabalhavam assim Isso eu estou fazendo meio que um julgamento, tá bom? Mas eu não vou nem fazer julgamento. Mas assim, eram pessoas jovens, eram homens fortes, como se fossem trabalhadores rurais, e que estavam em vários ônibus comendo ali no restaurante. E no dia seguinte, esses mesmos homens, essas mesmas pessoas participaram daqui. Algumas não voltaram para o acampamento, eles foram direto para o ônibus e sequer foram presos. E muitos daqueles que eu vi, ou pelo menos alguns, eu vi depois na Papuda, porque eu não estive apenas nos prédios, como eu conheci cada um dos presos do 8/1. E falaram que sumiram as câmeras do Palácio da Justiça porque tinha alguma coisa a ser escondida. Não, gente, as imagens elas não chegam sozinhas na perícia. As imagens elas precisam ser coletadas. Então, aqui não sei se tem CFTV, mas se tiver CFTV, isso está gravando aqui, ele grava por um período. Se daqui a uma semana você não coletou essa imagem, acabou, essa imagem não existe mais. Porque não dá para você ficar armazenando indefinidamente todos os dados. Então, no caso do Palácio da Justiça, nós da perícia fomos lá para coletar imagens porque tinha um tiro no vidro do Palácio da Justiça. E quando a gente viu lá, a gente, será que dá para ver alguém atirando? Coletamos a imagem de uma câmera PTZ, que é Pan Tilt Zoom, que fica na frente. Mas a gente não achou que era importante coletar as imagens CFTV de tudo. Até porque a imagem é boa? Mas dependendo do volume de imagens que você tem, isso se torna improcessável. No caso da professora, ela falou aqui de abuso sexual infantil. Isso causa adoecimento nos nossos peritos, é um tipo de exame complexo, e não é uma, duas imagens que a gente encontra no HD de um abusador ou de alguém que pratica o crime de pornografia infantil. A gente encontra milhões de imagens. Como é que você vai fazer? Você vai ficar olhando uma a uma? Não, você tem que ter a assistência do computador para fazer pelo menos a triagem ali. E nesse caso, e em casos que a gente tem muita imagem, a gente tem que selecionar as imagens que são mais importantes. Mas aqui fica claro, gente, pelo menos a dinâmica, né? Como os fatos aconteceram. Aqui um outro ponto de vista. Já essa é uma imagem da Secretaria de Segurança do DF, mas mostra aquela mesma região ali, próximo do Palácio da Justiça e próximo do Congresso. Policiais da Força Nacional tentando conter as pessoas, muitas bombas de gás jogadas na frente do Congresso, mas impossível conter aquela multidão. Eram milhares de pessoas. Foram 1.500 pessoas presas, mas tinha muito mais gente lá. Como é que a polícia vai conter isso? Parecia um formigueiro, né? De tantas pessoas. Olha lá. Aqui, a entrada no Palácio do Planalto. Dá para ver também que não foi o pipoqueiro, nem velhinhas que entraram ali nesse momento, tá? Muitas pessoas com o celular na mão. Então, não eram apenas as imagens dos prédios que foram elementos de prova para indicar o que aconteceu. As várias pessoas que entravam, elas entravam também e faziam filmagens,
Porque hoje, se você faz, mas não mostra, não serve, né? É como se você não tivesse estado lá. E todo mundo queria mostrar o que fez. Aqui, no STF, as pessoas entrando. E veja assim, quando você quer ter algum indicativo de ato preparatório, será que o pessoal estava preparado? Queria só fazer uma oração ali na frente? Gente, as pessoas estão de máscara de gás. As pessoas estão com óculos de natação. Por que usa óculos de natação vedando? É porque se tiver gás pimenta, aquilo ali não vai atuar tanto. Quando está com o pano ali no rosto, também é mais pela questão dos gases, né, que poderiam ser jogados ali contra essas pessoas e também para que não fossem reconhecidos. Aqui como ficou o STF, a parte externa, aqui o plenário do STF, não sobrou uma cadeira inteira. Nada. Tudo foi reconstruído. Aqui o Palácio do Planalto, e vários elementos ficaram pelo chão, e conseguimos identificar muitas pessoas com base nesses documentos ou nesses materiais que foram jogados ali. Aqui uma fotografia do STF, a gente vendo o Palácio do Planalto, e os 3 objetivos que normalmente a gente tem na perícia, que é a materialidade, a autoria e dinâmica. Fizemos trabalhos em várias frentes: local de crime, genética forense, patrimônio cultural, audiovisual, informática, imageamento e veículos, mas aqui eu vou mostrar bem sucintamente só o audiovisual e a informática para que vocês tenham ideia da complexidade. Como falado, não chega sozinho a prova, a gente tem que coletar. Uma equipe muito importante foi a equipe de local de crime, que foi nos 3 prédios. A gente demorou 3 dias para processar os 3 prédios. Palácio do Planalto e Congresso foi no mesmo dia. Fomos acionados por volta das 16 horas. Chegamos lá por volta das 17. Trabalhamos até aproximadamente 8 horas da manhã do dia seguinte, ininterruptamente. Houve abertura da sessão do Congresso para votar ali, acho que era intervenção no DF, alguma coisa nesse sentido. E depois a gente voltou no STF, que era o prédio mais destruído, a gente ficou 2 dias trabalhando lá. Aqui a equipe chegando no Palácio do Planalto, passando do anexo para o prédio principal. Antes a gente fez um briefing, foram mais de 50 peritos trabalhando nesse primeiro momento. Aqui o colega fazendo o exame lá no plenário do STF. Principalmente a gente coletou materiais que poderiam ser utilizados para vinculação por genética e também procuramos imagens de CFTV. Eles destruíram todas as câmeras de CFTV, não apenas quebrando, mas tirando. Então a gente não sabia nem exatamente onde tinha a câmera. A gente só via um fio e a gente imaginava que ali tinha uma câmera CFTV. Mas, conversando com o pessoal da segurança, a gente conseguiu recuperar praticamente todas as câmeras. Só que no caso do STF, as câmeras elas foram todas destruídas logo no primeiro momento. Então já havia uma predisposição de, ao entrar, destruir as câmeras para que não houvesse gravação pelas câmeras do STF. Contudo, todos estavam com celulares. E os celulares foram apreendidos e a gente conseguiu não apenas ver o que foi feito, mas a pessoa falando: estou aqui, olha só o que a gente está fazendo. E, assim, existem casos de deepfake? Existem, só que são a exceção da exceção. Normalmente a análise é uma análise muito mais simples para que a gente consiga chegar à materialidade, autoria e dinâmica. Aqui uma das várias reuniões que a gente teve no local, aqui com a ministra Rosa Weber, com a equipe de peritos e de papiloscopistas. Aí a gente tinha mais de 100 peritos e papiloscopistas da Polícia Federal trabalhando ao mesmo tempo. E aqui só uma imagem do Palácio do Planalto para vocês terem ideia. Eu peço que vocês observem que praticamente todo mundo está com o celular na mão. Então não é só invadir, não é só destruir, depredar o patrimônio. É fazer, registrar e mostrar. Muitos desses fazendo online. Imagina o volume de dados que a gente teve que analisar. Depois havia o Bessa, o doutor Bessa, que eu tenho muito orgulho, é um dos delegados mais notáveis que eu conheço. E uma pena que ele tem pouco tempo para falar, mas seria muito interessante a gente fazer um estudo de caso referente a isso, para vocês verem assim, como que a gente teve que se reinventar para conseguir analisar tantos dados. Eram mais de 1.1 terabytes de arquivos CFTV em formatos diferentes. Foram examinadas mais de 1.300 horas de gravação. Eu falei para vocês ali que foram poucas horas, né? Então, talvez 3
umas 2, 3 horas entre o início e o final, porque o final foi quando a polícia militar do DF chegou e interrompeu. Só que, apesar de serem 3 horas, foram mais de 1.300 horas de gravação, porque em cada um dos prédios, Palácio do Planalto, tinha um monte de câmera. E um monte de gente passando de uma câmera para outra. E depois chegaram demandas que a gente não tinha imaginado antes. Por exemplo, o pessoal do GSI, um dos generais do GSI, chegou lá, subiu no elevador e falaram: ah, ele sabia, ele fez isso e tal. Aí a gente tinha que acompanhar todos do GSI em todas as câmeras, para saber que horas que eles chegaram, por onde eles passaram. Não dá para fazer isso um perito ficando olhando, né? Não dá para você abrir 50 câmeras e ver, pô, ele passou por aqui, aí foi para essa câmera, aí você vai olhar para outra. Não, a gente teve que construir uma ferramenta para automatizar essa análise. Tá? Foi realizada a triagem prévia de faces extraídas dos CFTVs, com mais de 1.200 pessoas no evento, e foi empregado o sistema automatizado de detecção de face, que foi produzido por um perito. Temos pessoas geniais lá dentro, muitas estudam com outras pessoas geniais também. O professor Anderson da Unicamp, né, é um colega que participou de várias coisas, vários desenvolvimentos na Polícia Federal, e um dos nossos peritos, ele conseguiu fazer um sistema que analisou mais de 2,5 milhões de faces. Eu sei que o meu tempo já está finalizando, e que foi determinante para que a gente conseguisse chegar aos resultados. Os 1.500 presos foram fotografados, todos eles. A gente fez fotografias em várias incidências, e a gente conseguiu resultados favoráveis e muito bons, mesmo com a pessoa a gente não consegue ainda com capacete, né? Então, com capacete não tem como você fazer reconhecimento facial. Mas com máscara, com boné, a gente conseguiu resultados muito bons. E esses resultados eles suportaram depois os relatórios e depois o julgamento que aconteceu no STF. Centenas de laudos de análise de conteúdo. Quando a gente faz análise de conteúdo é para entender o que aconteceu. Laudos de comparação facial de pessoas presentes nos prédios. A gente primeiro utiliza a ferramenta automatizada de reconhecimento facial. Depois que a gente faz o reconhecimento facial, a gente faz uma análise 1 a 1. Então, o computador ele não substitui o perito, nem para reconhecimento e comparação de faces, nem para abuso sexual infantil. Então, a gente tem que ter um perito validando. Hoje, a gente faz muito com hashes, né? Então, o perito ele valida. A gente tem um banco que a gente chama banco BFAC, banco de... eu esqueci. Mas é banco de arquivos conhecidos, que a gente, depois de ter validado o banco, a gente só procura pelo hash, e sabendo o hash do arquivo, a gente já considera que aquele arquivo é de pornografia infantil. Então, foram feitos laudos de comparação facial, mais de 600 procedimentos de triagem, e um volume gigantesco de dispositivos portáteis. E em cada um desses dispositivos celulares, a gente tinha milhares, milhões de informações. E a gente fez a análise de cada um deles. O Dr. Bessa vai explicar daqui a pouco um pouco como aconteceu. Temos ferramentas de extração de dados, mesmo que as pessoas elas não forneçam suas senhas, a gente consegue fazer a quebra da senha e analisar o conteúdo. São duas principais ferramentas. Um é o Cellebrite, outro é o Grey Key. E a gente desenvolveu lá na Polícia Federal uma ferramenta de transcrição de áudio. Muitas vezes as pessoas elas apenas mandam o áudio para combinar, e tão difícil quanto ver os vídeos é você ouvir os áudios e saber o que está sendo falado. Quando a gente transcreve, a gente consegue indexar, e aí a gente consegue fazer busca por palavras-chave e conectar diferentes celulares e diferentes conversas, né? Porque o WhatsApp ele é protegido, né? Quando a gente não consegue via WhatsApp pegar as informações e conectar, mas via celulares, mesmo sendo milhares de celulares, a gente conseguiu fazer essas conexões. Utilizamos drones, temos um delegado aqui da Polícia Federal que fiquei sabendo que vai falar sobre drone hoje à tarde, né? Não sei. Então, utilizamos para fazer mapeamentos. Então, esse foi um dos equipamentos também que a gente utilizou, um scanner 3D LiDAR cinemático, né? Que a gente vai caminhando e vai fazendo mapeamento. A gente fez mapeamento de todos os prédios, tanto do Palácio Planalto, quanto do STF, quanto do Congresso Nacional, registrando todos os danos que aconteceram, e isso foi entregue nos nossos laudos. Então, a gente gera imagem e vídeos. Os vídeos eles podem ser a própria prova, mas eles podem também ser material de ilustração para que as pessoas e os operadores do direito, os senhores, tenham condição de entender o que aconteceu. Fizemos também um anexo digital com
uma espécie de tour virtual sobre os ambientes, nos ambientes. Então, aqui a gente está vendo do STF, né? A gente pode escolher o ambiente externo, piso 1, piso 2, piso 3, e entrar em cada uma das salas e ver a destruição. É como a gente vê no Google Street View. Então, você aperta o botãozinho, puf, vem para cá e você consegue olhar, vem para cá e consegue olhar, um material fantástico. Eu queria até mostrar aqui para vocês, mas como o tempo é curto, não conseguimos. Para finalizar, tem um podcast, uma revista da Perícia Federal sobre esse caso. Se vocês entrarem no apcf.org.br, tem eu e a Ana Paula, uma perita de genética que trabalhou também no caso. Ali eu conto em mais detalhes como que foi o dia, do meu ponto de vista. E esse detalhe por detalhe sobre um dia, ele conta a história também pelos olhos da Perícia Criminal Federal. Agradeço muito o convite, mais uma vez, professora Sandra, professora Helena. Eu estou à disposição aqui para a gente discutir, estou muito entusiasmado de poder conversar com essas nobres professoras. Tá? E o meu amigo Bessa que vai falar já já. Obrigado. Queria passar a palavra agora para o doutor Alexandre Bessa. Ele é policial federal desde 2007, desde 2025, né? Esse ano ele exerce a chefia do Serviço de Investigação da Coordenação Geral de Assuntos Internos da Corregedoria Geral da Polícia Federal. Enquanto delegado, né, da Polícia Federal, ele coordenou investigações de grande relevância, com destaque para fases da Lava Jato no Rio de Janeiro, apurações dos atos antidemocráticos de 23. Ele é mestre em alta gestão em segurança internacional pela Universidade Carlos III de Madrid, Guarda Civil, graduado em Direito e Segurança Pública pelo UFF, professor da Academia Nacional de Polícia. Doutor Bessa, eu agradeço imensamente, sabendo das suas restrições de saúde. Ele está aqui em São Paulo, mas não pôde comparecer hoje e nos acompanhou aqui online esse tempo todo. Então, passo a palavra agradecendo a sua participação, doutor Bessa. Quero agradecer ao convite, a doutora Marta, quero agradecer também a Helena e toda a equipe de organização do evento, tá? Quero também agradecer a participação nesse evento, nessa mesa com a doutora Clarissa, a doutora Sandra. É um orgulho para mim também estar participando da mesma mesa com o doutor Palhares, com quem a gente trabalhou mais de um ano, talvez 2, nessa investigação do 8 de janeiro. E aqui a gente comparece aqui muito para aprender também. Primeira coisa, para a doutora Sandra, a Polícia Federal hoje ela fomenta muito a participação, a capacitação dos policiais federais em cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, porque só assim a gente cresce, né, com conhecimento científico e melhora a nossa forma de exercer melhor a nossa função. A doutora Clarissa, aprendi muito também com a sua apresentação, e eu venho até apresentar um pouco do trabalho da Polícia Federal, como é que a gente vem desenvolvendo a valoração da prova. O doutor Palhares, ele mencionou agora há pouco um evento de vazamento de imagens do GSI, e exatamente isso a doutora Clarissa falou na sua apresentação, como valorar o ato que está ali acontecendo. Aquelas pessoas estão envolvidas no crime, ou são vítimas, ou como valorar? Então, a polícia tem um trabalho muito difícil pela frente para conseguir avaliar essas provas, coletar, avaliar as provas. O doutor Palhares, ele explicou como é feita essa coleta da prova. A doutora Clarissa, ela até deixou bem claro que não basta a cadeia de custódia, mas realmente a doutora Clarissa tem razão que muitas das vezes, como eu acabei de dizer, muitas das vezes, essa prova pode ser falha, a depender da visão da pessoa. A doutora Clarissa mostrou também, o julgador, ele está assistindo aquele vídeo, o delegado está assistindo, o juiz está assistindo, o membro do Ministério Público está assistindo aqueles vídeos, ou basta a palavra do agente ou do perito da Polícia Federal.
Eu vou, para auxiliar a apresentação, eu vou compartilhar a minha apresentação. Deixa eu verificar. Vocês conseguem verificar? Vocês estão... Sim, só que não está Tá. no modo de exibição. Isso, agora sim. Agora sim, né? Então, vamos lá. Bom, nós fomos convidados, eu e Palhares, para contribuir com a discussão, principalmente na prova de vídeo, usando casos mais clássicos que a gente trabalhou recentemente. Aqui, o Dr. Palhares ele detalhou bastante esse trabalho, como foi a dificuldade de conseguir fazer um trabalho técnico de identificação de pessoas. E a primeira coisa que eu venho apresentar para vocês, vamos lá, eu não estou conseguindo ler o meu próprio slide. O registro audiovisual para a polícia, para a justiça, ele tem relevância probatória, mas ele não é prova absoluta. A doutora Clarissa, ela até mencionou que o juiz se baseou em vários casos, inclusive, numa filmagem com baixa qualidade e mais um depoimento da vítima. Bom, essa é a forma mais técnica de trabalhar essa informação? Eu acredito que não, tá? Então, a Polícia Federal vem trabalhando, acredito que a Polícia Judiciária em si vem trabalhando para melhorar o método de formação da prova, de valoração da prova. Então, vigora o princípio, com base, inclusive, em vários julgados dos tribunais superiores, de que nenhuma prova subsiste de forma isolada. Ela precisa ser corroborada com outras formas. Vamos lá. Integração de múltiplos meios de prova. Dr. Palhares apresentou aí, inicialmente, não foi só o trabalho de perícia de imagens, mas dentro dos prédios foram coletados dados genéticos. Pessoas quebraram, sangraram, e seu material genético ficou disponível para coleta e análise. Também dados papiloscópicos digitais de pessoas. E olha que interessante, falando de digitais, foram colhidas muitas digitais. Isso aí prova que a pessoa esteve participando do 8 de janeiro? Eu vou te dizer que 80% não. Foi feita uma análise digital por digital, a gente identificou que a pessoa esteve lá em momentos anteriores. Mas sim, a gente conseguiu provar outros casos, junto com outros elementos, como filmagens, como dados de antenas de celular, que a gente chama de estação radiobase, ERB, se necessário, medidas mais invasivas, como quebra de sigilo telemático, ou até a busca e apreensão. Vocês observaram que tiveram diversas fases da Operação Lesa Pátria, em que uma pessoa envolvida, identificada, a gente conseguiu identificar outras 10 ou mais. Então, voltando para a questão da prova em imagem. Não basta a imagem. Isso é bem importante. A doutora Clarissa pontuou bem isso de forma bem técnica, de que a imagem pode ser interpretada de uma forma diferente, além da fragilidade das imagens. E isso acontece, isso aí acontece, não com muita frequência, mas isso aí a gente não pode descartar. Eu coloquei o vídeo, mas acredito que eu não cheguei a visualizar a apresentação do Palhares, mas eu vou passar esse vídeo aqui porque acredito que ele tenha demonstrado bem o que aconteceu naquele dia. Bom, como é que foi a Operação Lesa Pátria? Abundância de registros audiovisuais foi um trabalho de análise de crimes em massa, crimes massivos. Como foi esse trabalho? Laudo de imagem, mais laudo de genética, mais papiloscópico, mais, se for o caso, análise do celular apreendido, mais oitiva, mais redes sociais, mais, se for o caso também, ERB. Foi uma coletânea de provas, uma coletânea gigante. Esse é o trabalho que a Polícia Federal exerce. E eu chamo isso de investigação hiperqualificada.
A gente não pode se basear apenas na imagem. Porque se a gente se basear apenas na imagem, a gente vai valorar, a polícia vai valorar, o delegado, o agente, o perito, conforme a sua percepção pessoal. Ali dentro do GSI, quem estiver ali observando o que aconteceu vai entender de uma forma. A minha mulher, para mim, quando viu, falou, tem que prender. Aí eu, calma, o trabalho técnico não é assim que a gente trabalha. A gente precisa perseguir outros meios de prova para identificar o que aconteceu ali. Eu tenho um outro exemplo, um policial do Senado. Foi interessante que era um policial do Senado com cerca de 20, 30 invasores no Senado. O que você acha que o policial do Senado vai fazer sozinho? Ele tirou foto com as pessoas disseram que ele estava com eles e ele, é isso aí mesmo. Olha, o que estava passando naquele momento? Estava passando um risco gigante para aquele policial. E ele estava ali fazendo o que a gente chama na linguagem policial de rapport. Ele estava tentando conversar e integrar com essas pessoas para tentar convencê-las de que aquilo ali é errado e vamos sair aqui pela direita para vocês não sofrerem um prejuízo criminal maior. Bom, mas quando você olha isso aí vai para a imprensa, a imprensa coloca policial do Senado envolvido, de certa forma, e a gente precisa investigar, porque muitas vezes a gente precisa desconstruir essa primeira valoração, feita muitas das vezes pela imprensa ou por pessoas que têm um viés mais, como é que se diz, condenatório da pessoa, dos atos da pessoa. Tá? Então, toda a imagem foi tratada como indício, não como prova em si. E a polícia trabalhou de uma forma integrada, cooperação com a perícia oficial, todos esses exames audiovisuais, laudos, cadeias de custódia, a investigação conduzida pelo delegado de polícia, recebendo toda essa carga de informações e individualizando, isso aí foi bem batido ali no início da investigação, da individualização das condutas. E isso aí é algo muito difícil, ainda mais em crimes multitudinários. O doutor Palhares falou das velhinhas. Bom, a gente precisa demonstrar exatamente qual foi a atuação daquela pessoa. Se foi só uma invasão, se ela quebrou, se ela incitou, se ela financiou. Outro meio de prova também. Vocês sabem que o financiamento, grande parte, foi realizado por PIX. Então, um trabalho de análise financeira, foi criado um grupo de análise financeira para identificar esses financiadores. Essa parte ainda está sendo avaliada pela PGR, pelo Supremo Tribunal Federal. Não basta a pessoa que foi lá agir de forma material para quebrar, para exercer para cometer algum tipo de crime. Mas o financiador, ele tem uma participação muito grande. E eu até tenho, analisando o tipo penal do crime de golpe de Estado e crime de abolição do Estado Democrático de Direito, a gente observa que ele é muito lacônico. Não há uma diferenciação de conduta como há na lei de drogas. Vocês observam lá que o financiador e o vândalo respondem pelo mesmo crime. Por isso, talvez, essas penas tão altas que a gente vem observando aí dos participantes. Bom, fluxo decisório. Eu coloquei aqui vídeo, uma observação inicial, e repito, é um elemento informativo não autossuficiente para imputação. Preservação, muito importante. Documentação. Foi dito aí na palestra da doutora Clarissa, doutora Sandra, disseram, olha, muitos dos vídeos não passam por perícia, realmente. Realmente, muitos vídeos não passam por perícia. E a gente trabalha com a valoração daquele vídeo, sabendo que muitos deles não passam por perícia. A perícia não tem, a gente tem que entender também a nossa limitação de pessoas, nossa limitação material e carga. Então, a polícia tem que trabalhar com outras formas de investigação. Você tem um vídeo, a gente tinha um canal de denúncias, era denúncia 8 de janeiro, @pf.gov.br, e lá eram colocados diversos vídeos,
Nós, da Polícia Federal, fazemos a preservação do vídeo e, a partir dali, a gente faz uma análise em redes sociais. Como dito, acredito pela doutora Clarissa ou pelo Palhares, não basta cometer o crime, eu tenho que mostrar, senão eu não estou lá. Acredito que foi o doutor Palhares que falou. Então, isso daí foi muito interessante para coleta de provas. Então, tem uma prova de vídeo encaminhado no canal de denúncias, mas uma análise da Polícia Federal, dos agentes em redes sociais. E isso era feito com preservação da página, existem ferramentas para isso, de preservar páginas. A perícia auxiliou muito, e também a quebra de sigilo telemático. A depender do caso, era pedido a preservação ao Poder Judiciário, para que aquela postagem não fosse eliminada e a gente conseguisse utilizar como prova. Corroboração por fontes independentes. Para mim, tá? Não basta isso. Não basta. A doutora Clarissa bem apresentou. Tem um caso de uma denúncia que chegou lá do Rio de Janeiro. Eram duas pessoas, um senhor um pouco mais velho e um jovem um pouco mais jovem, e eles estavam lá no meio. Primeira coisa, eles não estavam com vestimenta adequada, que seria aquele verde e amarelo, uma bandana na cabeça, ou digamos, qualquer tipo de material que pudesse indicar que eles participavam daquele grupo. E as filmagens eram: olha só o que eles estão fazendo, olha lá, eles estão quebrando. Bom, quando foram ouvidos, eles: olha, eu estava passando de carro e, na curiosidade, eu fui ver o que estava acontecendo. Olha, infelizmente eu não consigo indiciar uma pessoa, entendeu, que não apresente indício de participação, de integração de adesão naqueles atos. Inclusive, parece também, houve ainda no 8 de janeiro, houve uma prisão de uma pessoa em situação de rua, que ele foi absolvido ao final. Inclusive, os próprios envolvidos, eles fizeram abaixo-assinado, petições, dizendo que ele não está envolvido nisso, não. E no julgamento dele, ele falou: olha, eu não tenho nada com essa questão política, inclusive eu penso diferente. Isso acontece também, isso pode acontecer, então a gente tem que estar com muito cuidado em relação a isso. Então, como é que foi o trabalho da polícia? Convergência, dados, lista de passageiros, avião, transporte de ônibus, transporte terrestre, registros de hospedagem. Olha que trabalho, hein, gente? Batendo de hotel em hotel, coletando listas e botando em business intelligence para fazer cruzamento. Outras medidas dependentes de autorização judicial, como cabíveis, herb, dados em nuvem, apreensão e exame de celulares. Ao final, com base em todo o material coletado, não só no vídeo, tá? Isso fica bem claro. Se há indício suficiente, oitiva, é muito importante que a pessoa possa apresentar a sua versão dos fatos, ao início de defesa dele, e, se for o caso, o indiciamento. Indícios insuficientes, sugerir o arquivamento ou dar continuidade na investigação se houver nova linha investigativa, novas formas de tentar chegar à realidade dos fatos. Bom, aí eu quero colocar aqui, a doutora Clarissa também levantou essa situação, situações de baixa qualidade da imagem, e isso aconteceu muito, tá? Dentro dos prédios. Uso de máscaras, roupas que ocultam o rosto. O reconhecimento facial não supre por si só a exigência de prova robusta. E o STJ e o STF reconhecem que provas técnicas sujeitas a falhas exigem corroboração. Eu estou repetindo aqui o que a gente já falou lá atrás. E já estamos quase no final. Eu estou mais complementando a fala de todos, e acredito que as perguntas serão mais esclarecedoras. Ao final, há o indiciamento, e esse indiciamento, pela lei, ele é um ato privativo da autoridade policial, com base na análise técnico-jurídica, onde é indicada a autoria e materialidade do crime. Não basta só a apresentação, o indiciamento em si, tal pessoa, precisa fundamentar na prova e valorar essa prova, tá? Valorar essa prova.
E é importante dizer que, a partir do momento do indiciamento dessa pessoa, ele sai da condição de suspeito e passa a ter a situação de indiciado. A partir daí, ele tem direito de fazer um uso maior dos seus direitos constitucionais, de ter uma defesa ampla, ser acompanhado por advogado, produzir sua ampla defesa, o contraditório, que em geral é feito em juízo, mas é muito importante também para que o inquérito policial ele chegue a uma verdade mais técnica, é o que a gente chama de verdade judicializável, a gente consiga também trabalhar com a versão do autor do fato. Conclusão, de novo, prova audiovisual é muito relevante, mas não é autossuficiente. A gente trabalha com investigação hiperqualificada, convergência de diversas fontes, coerência, espaço temporal, a gente vai traçando um desenho para criar uma história do que realmente aconteceu, a partir dos elementos de prova que forem coletados. E, para chegar a essa excelência, a necessidade de uma atuação integrada, do judiciário, perícia, controle do Ministério Público e do Poder Judiciário. Agradeço a todos, estou disponível agora para discussão dos meus colegas de mesa e perguntas também do público.